Esse aqui vai tirar tudo. Boa tarde, vamos dar início à primeira sessão do ano de 2017, nesta quarta-feira de dia 25 de janeiro, dia de São Sebastião, né? Dia de São Sebastião. É 20, hoje é aniversário de São Paulo. É aniversário de São Paulo, mas dia de São então deve ser de São Paulo, né? São Sebastião é 20 de janeiro, né? É 20 de janeiro, mas então tá. Fica registrado que São Sebastião já ficou velho há 5 dias antes. Hoje é 25, aniversário de São Paulo. Dia 20, São Sebastião. Bom, vamos decidir aqui. Então, saudando a todos, que nós tenhamos 2017 melhor que 2016 e que seja pior que 2018. Ficam adiados todos os processos em que o desembargador Carlos Alberto é relator, em razão das suas merecidas férias, bem como aqueles em que ele tiver pedido vista, que é o 1 da pauta geral e o 21, são vários, então não vou declinar os números, mas todos que ele tiver com vista, ou que for relator, estiver aguardando. Então, também os meus, em razão do desembargador Carlos não estar presente e ter iniciado o julgamento, e eu pedi vista quando ele estava aqui, eu vou adiar o 23, 24, 27 e 28 da pauta. Ficam adiados, meus. O 23, 24, 27 e 28. Pedido de vista em razão da ausência do desembargador Carlos, que está... que tem que participar em razão de ter participado do relatório. E também vou retirar de pauta o número 46, isso em razão do RESP, 1.508.526 de São Paulo, que estão discutindo tarifas de cadastro e avaliação como recurso repetitivo. Então, enquanto o STJ não decidir esse recurso repetitivo, ele fica adiado, que a Secretaria anote, assim que for julgado 1.508.526 de São Paulo, do STJ, que ele volte à pauta.
Bom, também está adiado do cidadão Carlos Alberto, está aqui, do eletrônicos, né, que ele fez por ser relator. Isso, e o do PJE também. Do PJE também estão todos adiados. O do que o desembargador Carlos for relator ou revisor. Revisor não tem mais essa figura, mas antigamente tinha. De modo que pode ser que ainda haja algum resquício, mas que tudo que ele tiver que participar fica adiado. Do PJE, notadamente o número 1 da pauta. Vamos então aos pedidos de preferência anotados pelos advogados presentes. Pede preferência o Dr. Roque Lazari, não, patrono, o Dr. César Augusto Silva Serrano. Constatação oral, né? No processo 10.37.81/2014, o 32 da pauta, em que é relatora a desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, a quem se concede a palavra para as providências necessárias. Egregia Câmara. Trata-se de recurso de apelação interposto por Roque Lazari, Lenir Sequim Lazari e Rudimar Lazari contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Civil da comarca de Primavera do Leste, na ação de nulidade do negócio jurídico, cumulado com declaração de inexigibilidade de obrigação e indenização de danos materiais e morais, que foi a proposta contra Bung Alimentos S.A. e outros. Ação esta que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, parágrafo 3º, inciso 5º do Código de Processo Civil de 73, em relação à anulação dos negócios jurídicos que passo a descrever-los. 1. Escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária, que fora lavrada no dia 12 de fevereiro de 2004, no livro 9E, as folhas 297 do 2º Serviço Notarial do Distrito de Vale Rico, e encontra-se as folhas 197 e 198. 2. Da escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária, lavrada também no dia 12 de fevereiro de 2004, as folhas 295 do livro 9E, também do mesmo cartório. 3. A escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária, lavrada em 12 de fevereiro de 2004, e está as folhas 296 do livro 9E, do 2º Serviço Notarial do Distrito Vale Rico. 4. CPR 0004.2004 e registros 11.259 de folhas 149 versos do livro 3N, e também do registro número 11.282 de folha 162 do livro 3N, ambos do cartório do 1º Ofício Notarial de Primavera do Leste, e respectivas garantias de penhor cedular e aval. 5. CPR 005/2004 e registro 4.709 do livro 3 do Registro de Imóveis de Campo Verde, e respectivas garantias de penhor cedular e aval. 6. CPR 003/2004, a CPR 006/2004 e a CPR 0023/2004, cujas garantias de penhor cedular já foram baixadas. Em relação aos demais negócios jurídicos celebrados entre as partes, a sentença objurgada acolheu integralmente as preliminares de prescrição e decadência do direito postulado na demanda e julgou improcedente os demais pedidos formulados, nos termos do artigo 182,
189, 193, 171, inciso 2, 172, 174, 175, 178 e 206, parágrafo 3º, incisos 4 e 5 do Código Civil, e artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes opuseram embargos de declaração e esses embargos estão nas folhas 1733 a 1763. Embargos esses que foram rejeitados sob o fundamento de que apenas discutiam matéria já prestada. Novos embargos de declaração foram opostos e estão as folhas 1854 a 1877, que também foram rejeitados, mantendo-se incólume a decisão recorrida e ainda sendo reconhecida a litigância de má-fé dos embargantes ora apelantes, sendo que por isso foram condenados ao pagamento de multa fixada em 1% sobre o valor da causa. E resignados, os apelantes interpuseram o presente apelo, o qual esta relatoria negou seguimento em decisão monocrática, decisão essa que está às folhas 2181 a 2186, uma vez que não houve o recolhimento da multa, sendo considerado no deciso que o condenado por embargos protelatórios perde o direito ao manejo de qualquer apelo. Contra essa decisão monocrática foram interposto o recurso especial à STJ, e a decisão monocrática foi reformada, determinando a realização do julgamento desta ação que estamos fazendo, e é o que estamos fazendo hoje. Quanto ao apelo, sustento a nulidade da sentença em razão da supressão da fase instrutória da ação, consubstanciada no julgamento antecipado da lide, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Afirmo que o juízo singular incorreu em equívoco ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando que, abro aspas, está consolidado o entendimento da aplicação das normas consumeristas quando o produtor rural adquire no mercado produtos de créditos, de insumo, de implementos maquinários. Fecha aspas. Asseveram ainda que, abro novas aspas, levando-se em conta que o fornecimento de dinheiro e demais produtos destinados ao custeio das lavouras dos apelantes foi instrumentalizado pelos apelados através de escrituras públicas de fiança, de abertura de crédito, de mútuo, de consolidação de dívidas, de novação e confissão de dívida, inclusive de CPRs. Salta aos olhos que tais convenções configuram um contrato de adesão e que no ato da formação desses contratos, a vontade dos apelantes estava enfraquecida pela própria natureza arbitrária das convenções comandadas pelos apelados, revelando-se de nenhuma juridicidade para permitir aos apelados valer-se de seus termos. Fecho aspas. Destacam que os recorridos, na verdade, eram fornecedores ilegais, eis que não tinham estabelecimento comercial autorizado a fornecer adubo, insumos, entre outros produtos. De igual forma, não eram agentes financeiros credenciados pelo Banco Central para operar com empréstimo ou com financiamento do recurso para custeio de lavouras. Por tais motivos, asseguram que os apelados utilizavam-se das escrituras para mascarar contratos de agiotagem e fornecimento de dinheiro ou crédito rural com juros acima do permitido pela lei, assim como para camuflar imposição de fornecimento irregular de produtos de uso na lavoura. Afirmam que os embargos de declaração por eles opostos não se revestiram de caráter procrastinatório, devendo-se, pois, ser excluída a multa por litigância de má-fé que lhes fora aplicada.
pré-questionam a matéria para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença subjurgada. Contra razões as folhas 2029 a 2174, nas quais as apeladas pugnam pela rejeição liminar do apelo, em razão da falta do recolhimento da multa fixada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil. Alternativamente, requer o cancelamento da distribuição da ação e posterior arquivamento do feito, ante o não pagamento das custas processuais no prazo legal, ou ainda seja ação extinta sem julgamento do mérito, por se tratar de pedido juridicamente impossível, ante a falta de uma das condições da ação com base no artigo 267, inciso 6º do Código de Processo Civil. Por fim, busca o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, com a majoração da multa por litigância de má-fé para 10% sobre o valor da causa, mantendo-se também a condenação dos apelados ao pagamento das verbas honorárias. É o relatório, eminentes pares. Concedo a palavra, então, ao patrono do apelante pelo prazo regimental de 15 minutos, será anotado no telão. Boa tarde. Senhor desembargador Disseu Santos, presidente desta sessão, autoridade na qual cumprimento todas as demais autoridades presentes e colegas do plenário. A primeiro, eu gostaria de fazer um requerimento à presidência. Eu gostaria que o tribunal me concedesse 5 minutos a mais do meu tempo regimental em decorrência do grande volume de matéria a ser discutido. Acho que a desembargadora, a relatora, a doutora Cleuci, é capaz de atestar o volume de informação que eu terei que trabalhar nesses 15 minutos. É possível esse acréscimo de tempo? Consulta a relatora se tem alguma objeção, ou o desembargador Guilmar, alguma objeção? A parte adversa deveria ser ouvida também, se presente, né? Porque... Mas a parte adversa não se candidatou para a sustentação oral, só... Tenta resumir, se o senhor conseguir, né? Porque também, se 20 minutos, se tiver muito que ser falado... Né, é porque nós abrimos um precedente... Nós abrimos um precedente que aí as partes vão querer requerer igualdade de tratamento. De modo que, não havendo previsão legal para esse acréscimo, né, é um recurso só, então fica desde logo indefinido. Uma matéria eminentemente de direito. Tá, o senhor deverá usar então o seu tempo. Pode recomeçar a contar o prazo dele, tá? Ok. Só isso, tá bom? Obrigado, excelência. Zerar. Vamos lá. Eu, na minha sustentação oral de hoje, um dos meus objetivos é propor aos vogais e à desembargadora o retorno ou o aumento do debate desta ação. Porque o meu objetivo final é retornar esta ação à instância quo, para que toda a instrução processual seja feita. Com o advindo do novo Código de Processo Civil, ficou bem claro que a normativa jurídica nacional ela não permite a surpresa no processo. E esse processo, nós, advogados da parte autora, do seu Roque, fomos surpreendidos, porque já havia sido feita a especificação de provas a serem produzidas, tanto por nós, os apelantes, como pelos apelados, e, de repente, veio a sentença que julgo os meus colegas de trabalho, e provavelmente vossas excelências haverão de julgar também, veio a sentença não madura para este caso. Bom, eu gostaria de lembrar a este tribunal, fazer uma ilusão, fazer um paralelo ao trabalho escravo. Eu acho que os senhores conhecem bem a história do trabalhador que é sujeitado ao trabalho escravo. Qual que é a história do trabalhador sujeitado ao trabalho escravo? Esse trabalhador ele é seduzido por um gato ou por um feitor por uma proposta de trabalho. Ele geralmente vai trabalhar numa fazenda ou vai trabalhar em outro país. Lá nesse país ele é seduzido por uma proposta de trabalho com boa remuneração. Chegando lá nesse lugar de trabalho,
ele não consegue receber seu salário, muitas vezes ele tem que pagar a sua estadia, muitas vezes ele tem que pagar os seus alimentos daquele que o contratou. E no final das contas, em vez dele ser credor de um salário, ele é devedor de uma dívida e fica devendo essa dívida até que alguém o salve dessa situação. Bom, este é um caso análogo. Guardadas as proporções, é um caso análogo. Seu Roque Lázari fez contratos de financiamento com seu Emílio. Esses contratos o colocaram em situação equivalente ao trabalho de escravo, porque ele trabalhou, cultivou sua lavoura, pagou seus débitos, e em vez de ter quitação de seus débitos, seu débito apenas aumentava, crescia e perdia seu patrimônio. E essa é a discussão que eu gostaria de ver esclarecida na instância ACO, e que o juízo ACO não nos permitiu esclarecer. A discussão de que houve simulação, e a simulação é um ato que traz, é um fato jurídico, é um ato jurídico que traz a nulidade dos contratos. E a nulidade dos contratos, ela é imprescritível, não convalida pelo tempo. Então não há que se falar em prescrição, porque nós estamos discutindo nulidade e não anulabilidade. Fosse anulabilidade, a ação certamente seria de ação de anulação de ato jurídico, mas é uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Certo? Bom, e mesmo se nós considerarmos a argumentação de que seria uma ação de anulação de ato jurídico, seria uma ação fundada em anulabilidade de ato jurídico, mesmo assim, essas declarações de anulação não estariam alcançadas pela prescrição. Eu fiz uma tabela com todos os atos jurídicos nos quais a gente busca anulação. E se os senhores me permitirem, eu gostaria de entregar aos senhores. É possível, presidente? O senhor tem a tabela? Agora não vamos ficar examinando tabela agora, né? Bom, é apenas a fruto ilustrativo, excelência. Mas olha só, a maioria dos contratos está dentro do prazo de 4 anos. Realmente eu não consegui visualizar aonde que os contratos estão prescritos, mesmo se aceitássemos que a tese desenvolvida pelo autor seria de anulabilidade e não de nulidade. Repito, a tese nesse processo é de nulidade. A prova da nulidade é uma prova complexa, que tem que ser feita na instância ACO, e não nos foi permitido fazer essa prova na instância ACO. Continuemos. Sobre a questão da não utilização do CDC neste processo. Bom, quando nós ingressamos com esta ação lá nos idos de 2009, o CDC era utilizado nessas ações, ele era aplicado. O STJ mudou seu posicionamento no curso do processo. Contudo, neste particular, o STJ ainda não firmou o entendimento. Quando o produtor rural ele adquire insumos, ele adquire financiamento, produto financeiro, ele está adquirindo produto final, não está adquirindo produto na cadeia produtiva. Este entendimento ainda não... O entendimento contrário a este entendimento ainda não foi consolidado pelo STJ, inclusive coleciono aqui um julgado do STJ recente, de 2015. O recurso especial 1166-054. Direito coletivo e direito do consumidor, associação civil pública, renegociação de débitos oriundo de contrato de célula de crédito rural, direitos individuais homogêneos, incidência do Código de Defesa do Consumidor. Então, é perfeitamente aplicável o microsistema do direito do consumidor neste caso. Mesmo que nós entendêssemos que não seria o caso de aplicação, nós, quando propomos a ação, fizemos fundamentação legal também nas normas do Código Civil e nas normas de proteção ao produtor rural. Então, não estamos fundamentados só no CDC. E, infelizmente, o juízo ACO não se enveredou nos outros fundamentos. Bom, continuamos.
Eu estou ficando velho, estou precisando usar o óculos. Resolução extinta de mérito com base... Bom, agora, este tópico que eu vou desenvolver agora me causou muita estranheza. Mas muita estranheza. Sabe por quê? Porque é o seguinte, lá na instância qual aconteceu isso. O senhor Emílio entrou com uma execução de entrega de coisa certa, para entregar sacas de soja. Era um débito de uma célula de produto rural. Ele falou, me entregue esta coisa. Nós, então, fizemos a garantia do juízo, entregando o produto rural, para garantir o juízo, e ingressamos com os embargos de declaração atacando esta execução de entrega de coisa certa. A discussão, e concomitantemente ingressamos com uma ação de anulação. Esta ação de anulação engloba o contrato que estava sendo executado e outros demais contratos. É uma ação maior. Então, a ação vinha correndo normalmente pela doutora Viviane, ela fez a nossa audiência de conciliação, não foi possível. Na audiência de conciliação, ela mandou nós especificarmos provas, nós especificamos. De repente, houve uma substituição legal da doutora Viviane, e o substituto legal, com menos de uma semana, julgou esse processo. E julgou os 3 processos. Julgou a execução de entrega de coisa certa, julgou os embargos à execução e julgou a ação de anulação. Agora, mais interessante ainda, os embargos à execução, ele julgou no dia 28 de julho de 2009. A prova disso está as folhas 1995 do processo. 28 de julho de 2009. O juiz Acó julgou os embargos à execução. Ele julgou os embargos à execução dizendo o seguinte: não é possível admitir os embargos à execução porque a execução de entrega de coisa certa não estava garantida. Se não está garantida, não é possível admitir os embargos. Ponto. Julgou os embargos à execução, nós estamos em apelação quanto a essa decisão. E aí, um dia depois, no dia 29 de julho, ele julga a ação de anulação. Ele julga a ação de anulação e parte da ação de anulação ele diz o seguinte: olha, esses contratos, que são contratos que estão sendo discutidos também nos embargos à execução, eu vou discutir a juridicidade desses contratos lá nos embargos. Então, aqui existe litispendência. A discussão na ação de anulação, a discussão na ação de nulidade está em litispendência com os embargos à execução. Vou discutir essa litispendência nos embargos à execução. Remeto para lá essa discussão. Ué, peraí. Ele não julgou ontem, no outro dia, no dia anterior, os embargos à execução, dizendo que não era admitível os embargos porque não estava garantido? Eu gostaria, sinceramente, que os senhores me explicassem isso. Porque a sentença diz o seguinte: olha, eu vou discutir essa matéria nos embargos à execução. Só que os embargos à execução já tinham terminado. E ele faz essa decisão um dia posterior. É difícil entender que ele tenha esquecido que no dia anterior ele já tinha julgado os embargos à execução, dizendo que os embargos eram inadmissíveis. É meio estranho. Eu peço, vênia, que essa questão seja retornada ao juízo Acó, para que a gente possa fazer prova de que existiu aqui atos de nulidade, para anular esses contratos. Voltamos lá. Cai sobre prescrição. A prescrição, nulidade fundamental. Tá. Eu estou fundamentando a minha sustentação oral no relatório da excelentíssima senhora relatora. Na parte inicial do relatório, ela trabalha com essa questão, que o juiz Acó entendeu que houve litispendência da ação de nulidade com os embargos à execução, e então remeteu a matéria para ser discutida nos embargos à execução. Eu estou esclarecendo a esse tribunal que o juiz Acó, no dia anterior ao julgamento da ação de anulação, ele já havia julgado os embargos à execução, dizendo que os embargos à execução eram inadmissíveis.
Aí no dia posterior, um dia depois, ele vem e fala, olha, eu vou julgar essa matéria nos embargos da execução. Isso no mínimo é estranho. No mínimo é estranho. A outra questão que a relatora traz no seu relatório é a questão da prescrição. O juiz Acó fundamenta que existiu prescrição aqui porque a matéria seria de anulação. Eu digo, a matéria nunca foi de anulação, a matéria em discussão nunca foi de anulação. A matéria em discussão é uma matéria de nulidade. Prova na matéria de nulidade é uma prova complexa, é uma prova difícil de ser feita. É necessária a instrução processual da prova de matéria de nulidade. Provar simulação é muito complicado e é muito difícil, não é só matéria de direito. Não é só matéria de direito, é matéria de fato. Ok. Agora, aí nós trazemos um novo tópico no relatório da Excelentíssima Senhora Desembargadora, que é desenvolvido na contrarrazão da apelação, que é a questão do não pagamento das custas. Na instância a qual o juiz Acó nos condenou ao pagamento das custas, a diferença de custas. Isto porque nós pedimos a justiça gratuita ou então deferimento das custas, pagamento ao final. Na época que propusemos a ação, isso era uma matéria ainda não fixada, mas o novo Código Civil, o novo Código de Processo Civil, fixou essa matéria, permitindo o pagamento das custas ao final do processo. Isso agora já é matéria de lei, é permitível, é possível. Bom, nós pedimos à época, o juiz deferiu, mandou que a gente depositasse uma pequena quantia, depositamos. Na sentença no juiz Acó, o juiz Acó disse o seguinte, olha, vocês vão ter que complementar as custas. Nós ingressamos com a apelação, a juiz Acó aceitou essa apelação em seu duplo efeito. Era 2014, os efeitos da apelação em 2014 eram ambos os efeitos, devolução e suspensão. Então, esta questão de depositar a diferença está suspensa. Né? Entendo eu que está suspensa por conta da decisão que aceitou a apelação em seus amplos efeitos. Mas, se entender esse tribunal que deveríamos ter depositado, volto à questão, o novo CDC prevê que não se pode surpreender a parte. Então, antes de se julgar, deve-se oportunizar a parte a depositar esse valor. Eu estou terminando já as minhas considerações. Era isso, efeito devolutivo para distribuição. Eu peço vênia, excelências, eu peço que esse tribunal entenda da necessidade de produzirmos prova na instância Acó, ou então, pelo menos, senhores vogais, peçam vistas do processo, porque a matéria é complexa, são muitas as células a serem analisadas, são muitos os documentos jurídicos a serem analisados. Desculpa. É necessário um debate maior sobre esta causa. É a vida de um cidadão que está em jogo, é todo o patrimônio de um cidadão que está em jogo. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Voto. Egrégia Câmara. Como eu já disponibilizei meu voto antecipadamente, né? Então, Vossas Excelências têm conhecimento que eu estou tecendo comentários aqui sobre a aplicação qual dos códigos de processo civil que se aplica ao presente caso. Né? Superada essa questão, onde eu afirmo que é de 1973, em função da época da impetração do recurso. Aí eu prossigo dizendo assim, antes de adentrar no mérito recursal, necessário um breve introito elucidativo dos fatos que culminaram com a interposição do vertente recurso. Ressai dos autos que o senhor Roque Lázaro, a senhora Lenir Sequim Lázari, né, e Lenir Sequim Lázari, Vanderlei Lázari e Rudimar Lázari ajuizaram ação de nulidade do negócio jurídico com declaração de inexigibilidade de obrigação e indenização de danos materiais e morais, cumulado com pedido de antecipação de tutela em face de Emílio Divino Rodrigues, Carlos Vian e Bung Alimentos S.A. Afirmam na exordial que são agricultores no município de Primavera do Leste, onde exercem suas atividades em grupo familiar há mais de 10 anos, dedicando especialmente ao cultivo da soja, sendo que, inicialmente, as lavouras eram financiadas pelo Banco do Brasil,
e depois passaram a utilizar-se de recursos oferecidos pelos requeridos Emílio Divino Rodrigues e Carlos Viana. Informam que a relação comercial com os requeridos teve início em 1999 e assim prosseguiu até 2005, e consistia no fornecimento pelos requeridos, senhor Emílio e senhor Carlos, de recursos financeiros disponibilizados na forma de empréstimos em dinheiro e outra parte em produtos, tais como combustível, adubo, sementes, herbicidas e outros, a um custo muito superior ao praticado no mercado e sem que houvesse prestação de contas. Informam que, por não possuírem nenhum conhecimento técnico, foram enganados pelos apelados, sendo compelidos a contrair inúmeras obrigações junto aos cartórios de registro de imóveis da região, o que lhes causou prejuízos em dinheiro, bens, dando ensejo a indenização por danos morais e lucro cessante, eis que seus imóveis estão gravados com ônus indevidos, o que acarreta a impossibilidade de os apelantes contraírem novos financiamentos e prosseguirem no desempenho de suas atividades laborativas. Contudo, após o trâmite da demanda, o juízo singular proferiu sentença nos termos acima declinados, contra a qual se insurgem os apelantes. Evidenciado, portanto, que a presente demanda tem como objeto o pretendido reconhecimento da anulabilidade dos negócios jurídicos e que os apelantes celebraram com os apelados. Feito esse introito, passo a análise das razões recursais. Da litispendência. Inicialmente, os apelantes apontam a nulidade de parte da sentença, em razão da extinção sem julgamento mérito, nos termos do artigo 267, parágrafo 3º, inciso 5º do CPC de 1973, em relação aos seguintes negócios jurídicos, que são os negócios jurídicos que eu li no relatório. Eu peço dispense, que daí é a escritura pública, três lavradas no distrito de Vale Rico, aí uma em Primavera, outra em Campo Verde. E mais a 003, 2004, 006, 2004 e a 0023, 2004. Pois bem, é disso que para a configuração da litispendência, ou seja, a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que se encontra pendente, necessário se faz a presente dos seguintes requisitos. 2 pontos. As mesmas partes, a mesma causa de pedir, próxima ou remota, e o mesmo pedido, imediato ou imediato, nos termos do parágrafo 2º do artigo 301 do Código CPC de 1973. Segundo a melhor doutrina, temos que, abre aspas, o intuito da ação serve no direito brasileiro para a obtenção de outros conceitos, como a litispendência, a coisa julgada, o cúmulo de ações e a conexão. É que, a partir dos elementos da ação, é possível cotejar ações a fim de que se logre constatar a identidade ou a semelhança entre essas. Visando a esse fim, o direito brasileiro prestigia expressamente a teoria da tríplice identidade, que está no artigo 301, parágrafo 3º CPC. E a identidade de partes, que se exige a identidade jurídica e não necessariamente a identidade física, e interessa para a identificação e semelhança entre as ações da qualidade jurídica com que a pessoa se apresenta no processo. Isso são lições de Luiz Guilherme Marimoni e Daniel Mitidiero, do Código de Processo Civil, comentado, 3ª edição, editora da Revista Atual. Prossigo eu dizendo, em casos, observa-se que nos autos dos embargos à execução, de número 234/2005, manejados pelos apelantes e protocolizados em 25 de agosto de 2005, que também tramitam na 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste,
há pedidos idênticos aos formulados na presente lide. Portanto, levando-se em consideração que as referidas ações foram propostas pelos autores em desfavor do mesmo requerido Emílio Divino Rodrigues, o reconhecimento da litispendência é medida imperativa, devendo-se destacar que a presente ação de nulidade foi protocolizada em 29 de setembro de 2006. Em outras palavras, por serem os embargos mais antigos, neles que serão analisadas possíveis anulações das escrituras, assim como se as mesmas foram ou não fulminadas pela prescrição e decadência. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado ter julgado extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, parágrafo 3º, inciso 5º do CPC, reconhecendo a litispendência, a qual somente poderia ser verificado se restasse demonstrado a ocorrência de algum prejuízo aos apelantes. No caso, como os pedidos serão apreciados no julgamento dos embargos à execução, inexiste cerceamento de defesa. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Os apelantes apontam que houve equívoco na sentença ao afastar a aplicação do CDC, afirmando que existe entendimento consolidado no sentido de que a norma consumerista deve ser aplicada quando o produtor rural adquire no mercado produtos de créditos, insumos, implementos e maquinários. Nesse ponto, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a aquisição de insumos agrícolas e outros produtos por produtor rural não configura relação de consumo, haja vista não se tratar de destinatário final. Se não vejamos, e aqui eu transcrevo jurisprudência do STJ, da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, que é em julgamento de 3 de dezembro de 2015, outra da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e que tem um RESP também, que foi da relatoria do ministro Sidney Benetti. Peço a dispensa da leitura porque disponibilizei o voto. E prossigo. Na hipótese, resta evidente que os apelantes são grandes produtores rurais, cujos insumos adquiridos foram alocados na prática da atividade produtiva não familiar, razão pela qual não se insere na qualidade de destinatário final previsto no artigo 2º do CDC, pois, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova previsto no artigo 6º da legislação consumerista, ou seja, é inaplicável. Nesse sentido, eu colaciono aqui jurisprudência também recente, uma da relatoria do eminente desembargador Guiomar Teodoro Borges, outra jurisprudência da desembargadora Marilsen Andrade Adário, também peço vênia para ser dispensada a leitura, e prossigo. Assim, deve ser mantida inalterada parte da sentença que afastou a aplicação do CDC no presente caso. Eis que o juízo singular bem destacou o seguinte, abro aspas. Diz ele: restou comprovado que os negócios jurídicos realizados tinham por fim a captação de recursos financeiros e a solicitação de materiais para serem empregados na cadeia produtiva, combustível, fertilizante, defensivos, etc. Isto compõe atividade meio do agronegócio, labor explorado tanto pelos autores quanto pelos réus, fecho aspas. Ainda alegada prática de agiotagem. Digo eu. Os apelantes afirmam também que os apelados eram fornecedores ilegais, pois não tinha estabelecimento comercial autorizado a fornecer adubos, insumos e outros produtos. Prosseguem sua tese afirmando repetidamente que os requeridos não eram agentes financeiros credenciados pelo Banco Central para operar com empréstimos
ou com financiamento de recursos para custeio de lavouras, agindo como verdadeiros agiotas, pois os juros aplicados eram extorsivos. Sobre o assunto, insta a ressaltar que o Código de Processo Civil de 1973, aplicado ao caso, preceitua em seu artigo 333, inciso 1, que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, sem ônus do réu, sendo o ônus do réu apenas apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. É o que se extrai do dispositivo legal em comento abaixo transcrito que eu transcrevo, peço dispensa da leitura. Prosseguindo, digo que, na hipótese, a relação negocial celebrada entre as partes foi realizada de maneira livre, eis que não há qualquer comprovação de que os apelantes foram coagidos ou forçados de alguma maneira a assinar escrituras públicas de mútuo e de abertura de crédito. Forma disso a prova disso é a forma pública que se dava aos negócios, já que todos eram documentados por escrituras públicas, instrumentos particulares devidamente registrados e outros negócios instrumentalizados por meio de cédula do produtor rural. E ainda ressaltando aqui que trata-se de grande produtor e não aquele produtor de economia familiar. De igual forma, não procede a apontada prática de agiotagem, pois para que a mesma seja reconhecida, faz-se necessária a comprovação de sua ocorrência, ônus que compete de forma exclusiva àquele que a alega, no caso, os apelantes. Destarte, não demonstrado pelos autores, ora apelante, tais assertivas no caderno processual, impossível se mostra reconhecer a prática de agiotagem pelos apelados. Nesta vertente é o entendimento deste sodaliço, como se infere dos arrestos abaixo que colacionam. E aqui eu trago jurisprudência da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias, da desembargadora Maria Helena Gargalhone Povos, e prossigo dizendo, no caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhe competia de demonstrar a ocorrência da prática de agiotagem, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto. Da nulidade dos negócios jurídicos. Dizem os apelantes que os negócios jurídicos impugnados são nulos de pleno direito e não devem produzir efeitos entre as partes. Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o artigo 166 do Código Civil, o negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminado seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, quando não se revestir da forma prescrita em lei, quando for preterido alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, e quando a lei taxativamente o declarar nulo, proibir a sua prática ou proibir sua prática sem combinar sanção, como cito. E aí eu transcrevo o artigo 166 do Código Civil. Como é de conhecimento de todos, também deixo de ler para não cansá-los. Com efeito, as nulidades têm por característica a existência de vício que compromete a validade do negócio de forma insanável, configurando-se ausente requisito indispensável, razão pela qual não há que se falar em decadência para pleitear a sua declaração. No caso dos autos, os negócios jurídicos impugnados, escritura pública de hipoteca, de fiança, de abertura de crédito, de mútuo, de consolidação de dívida, de inovação e de confissão de dívida, bem como as CPRs e dação em pagamento, foram celebrados por pessoas capazes. Seu objeto é lícito, possível e determinável.
Esses atos revestiram-se das formas prescritas na legislação pátria para sua validade. Não tem a intenção de fraudar lei imperativa e não existe vedação legal para sua celebração, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Agora, da anulabilidade dos negócios jurídicos, da decadência da prescrição. Alegam os apelantes que, se não forem declarados nulos os negócios jurídicos, os mesmos devem ser anulados, sob o argumento de que foram realizados mediante vício resultante de erro, dolo, coação e fraude. No que tange à anulabilidade, observa-se que esse instituto jurídico possui gravidade menor do que as nulidades, não atingindo de forma substancial a validade do negócio jurídico. Por essa razão, é possível que o negócio jurídico seja confirmado pelas partes, ou seja, convalidado pelo decurso de tempo, o que se dá no prazo decadencial de 4 anos para os casos em que se deve aplicar o Código Civil de 1916, conforme o artigo 178, bem como para os casos em que deve utilizar o Código Civil atual, daí está também no artigo 178, vez que não foram modificados. Pois bem, constata-se dos autos que a ação foi ajuizada pelos recorrentes em 29 de setembro de 2006, visando a anulação dos negócios jurídicos celebrado entre as partes entre os períodos de 1999 e 2005. A declaração de inexigibilidade das dívidas oriundas dessas avenças, bem como para que os requeridos ora apelados restituam em dobro o valor cobrado e pago indevidamente. Com efeito, tendo em vista que na celebração do negócio jurídico do período de 1999 a 2002, não estava em vigor o Código Civil atual para se verificar o prazo decadencial e prescricional. Deve-se observar a regra do artigo 177 e 178, inciso 9, parágrafo 9, inciso 5º, do Código Civil de 1916, cumulada com a transição estabelecida pelo artigo 2028 do atual Código Civil, que transcrevo o artigo 2028. Esse eu vou ler, que diz o seguinte: serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por esse Código, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Ou seja, serão da lei anterior os prazos, quando reduzidos pelo Código Civil atual, e houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, quando entrou em vigor o novo Código Civil. De acordo com o artigo 178, parágrafo 9º, inciso 5º do Código Civil de 16, o prazo para pleitear a anulação dos atos jurídicos eivados de anulabilidade, coação, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão e atos incapazes, decai em 4 anos, como cito. Aí eu transcrevo o artigo 178, que prescreve e fala quais são os casos. O mesmo prazo foi fixado pelo Código Civil atual, em seu artigo 178, para o caso de anulação do ato jurídico, também transcrevo o artigo. No caso dos autos, o Código Civil atual manteve o mesmo prazo para o caso de se pleitear anulação de negócio jurídico e deve ser utilizada a lei em vigor. Sabe-se que, em regra, quando se aplica o prazo do Código Civil atual para os negócios celebrados antes da sua vigência, o seu início deve se dar quando da entrada em vigor da nova legislação civil, salvo se o prazo prescricional e ou decadencial se tornar superior ao anteriormente estabelecido, se não for aproveitado o prazo já decorrido. Nesse sentido, foi o posicionamento adotado pelo Conselho da Justiça Federal
na 4ª jornada de direito civil, e aqui eu transcrevo o enunciado, que é o 299. Com efeito, o prazo decadencial será de 4 anos, estabelecido no Código Civil atual, aproveitando os já decorridos durante a vigência da lei revogada. Assim, ocorreu a decadência com relação ao pedido de anulação dos negócios jurídicos de todas as avenças objetos da demanda celebradas até 28 de setembro de 2002, quais sejam. Aí eu transcrevo aqui a escritura de fiança lavrada em 23 de setembro de 2009, outra lavrada em 28 de abril de 2000, outra lavrada em 17 de junho de 2002, outra de 9 de julho de 2001 e uma outra também do dia 17 de junho de 2002. Com relação aos demais contratos, para que sejam anulados, deve ser demonstrada nos autos a incapacidade relativa de alguma das partes ou vício de consentimento decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, além dos casos de fraude contra credores, conforme determina o artigo 171 do Código Civil, artigo esse que eu transcrevo também. Digo eu que, da análise dos autos, verifica-se que, embora os apelantes aleguem a todo momento a existência de vício de consentimento, sob o fundamento de terem sido realizados mediante erro, dolo, coação e fraude, não conseguiram demonstrar tais ocorrências. Cumpre destacar que, para a anulação do negócio jurídico, incide na causa a regra geral sobre o ônus da prova, previsto no artigo 333, inciso 1, do Código de Processo Civil, de 73, o qual incumbe a parte autora, ora apelante, provar o fato constitutivo de direito alegado na exordial, qual seja, a existência do vício no negócio jurídico a ser anulado. Sobre o tema, peço vênia para transcrever os ensinamentos do ilustre doutrinador Nelson Nery Júnior, que daí também peço a dispensa da leitura. Okay? Assim, uma vez que o apelante não conseguiu demonstrar nos autos o vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores no negócio ou ato jurídico impugnado, não há que se falar em anulação. No mesmo sentido, tem-se pautado esta corte, e aqui eu colaciono jurisprudências de do José Ferreira Leite e prossigo. E mais, cabe consignar que, além de não estarem demonstrados nos autos os requisitos necessários para se anular os negócios jurídicos celebrados entre as partes, o que se pretende com a anulação, que está relacionada à reparação de danos oriundos da dação em pagamento da Fazenda Porta do Céu, anulação dos débitos cobrados e ou a restituição dos valores supostamente pagos indevidamente, estão acobertados pela prescrição. Explico. Tendo em vista a existência de avenças antes da entrada em vigor do Código Civil atual, assim como no caso da decadência, deve ser aplicada a regra de transição do artigo 2028 do atual Codex. Para o caso de prescrição relacionada à reparação de danos, restituição de débitos oriundos dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, o Código Civil de 1916 previa em seu artigo 117 o prazo de 10 anos, e daí eu transcrevo. Tem-se, portanto, que entre a data da avença mais antiga, que foi 23 de nove de 1999, e a entrada em vigor do Código Civil de 2003, que ocorreu em 11 de janeiro de 2003, transcorreram apenas 3 anos e 3 meses, ou seja, menos da metade do prazo prescricional da lei anterior, que era de 10 anos. Assim, por força de aplicação da regra estabelecida no artigo 2028 do Código Civil vigente, uma vez que não havia decorrido mais da metade do lapso temporal da prescrição da legislação revogada,
o prazo para a vença celebrada antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 também deve ser regulado pela lei atual, com incidência a partir de sua entrada em vigor. Nesta vertente, o prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil, de acordo com o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil atual, é de 3 anos, como transcreve. Aqui eu transcrevo. Com efeito, uma vez que a ação foi ajuizada em 29 de setembro de 2008, se encontram prescritos nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do atual Código Civil, os pedidos relacionados à reparação de danos oriundas da dação em pagamento da Fazenda Porta do Céu, que se formalizaram pelos seguintes títulos: escritura pública de dação em pagamento lavrada em 5/6/2003, aqui eu transcrevo também os títulos, que são 3. Na mesma vertente, nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil, se encontram prescritos pedidos relacionados à restituição de eventual pagamento indevido que se formalizaram pelos seguintes títulos. Aqui eu relaciono os títulos também, né, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 títulos. E digo que, com efeito, diante da ocorrência de decadência e prescrição quanto aos negócios jurídicos acima elencados, bem como da não demonstração de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude nas avenças impugnadas, não há que se falar em anulação das mesmas. E aqui eu chamo a atenção, né, pelo longo período em que os negócios foram realizados entre as partes. Impossível haver qualquer forma de coação, qualquer forma de indução a erro ou existir qualquer vício que macule essas condutas, né, que demonstram onde estão nítida a demonstração da vontade consciente. Do error injudicando e error improcedendo na sentença. Os apelantes asseveram também que existe error injudicando e error improcedendo na sentença, sob o argumento de que o magistrado se equivocou ao julgar a ação antecipadamente, violando as leis processuais civis, em abalo ao devido processo legal, bem como que a decisão não observou as provas colacionadas aos autos e as legislações aplicáveis à espécie. Conforme a melhor doutrina, o error improcedente e o error injudicando são defeitos na decisão jurisdicional que podem ser suscitados em sede de recurso e são capazes de ensejar reforma ou invalidação da decisão objurgada. O error improcedendo consiste em erro no procedimento adotado pelo magistrado, ou seja, ocorre quando o julgador não observa os requisitos formais necessários para a prática dos atos. Esse vício ocorre, por exemplo, quando o magistrado deixa de determinar a intimação do Ministério Público, quando obrigatório, indefere a produção de prova necessária e ou julga ali de forma extrapetita. Já o error injudicando consiste no ato pelo qual o magistrado se erra na apreciação da demanda, ou seja, interpreta a lei ou as provas equivocadamente e, quando arguída em sede recursal e constatada pela instância superior, enseja a reforma da decisão impugnada. Nesse sentido, eu trago daí a jurisprudência do STJ e prossigo dizendo: ocorre, todavia, que no caso dos autos não há que se falar na alegada ocorrência de erro improcedendo e ou erro injudicando, uma vez que
Analisando a decisão julgada, observa-se que o magistrado ACO apreciou as questões de fato e de direito postas em discussão nos autos, obedecendo às normas processuais e aplicando a lei e analisando as provas dentro dos parâmetros que regem as matérias insurgidas pelas partes. Também colaciono aqui várias jurisprudências deste tribunal e concluo dizendo que assim não há que se falar em erro improcedendo e erro injudicando praticado pelo juiz ACO. Então, nesse quesito válida a sentença. Da ocorrência da litigância de má-fé. No que concerne ao pedido formulado pelos apelantes para que seja afastada a condenação nas sanções decorrentes da litigância de má-fé, verifico que tais argumentos merecem acolhimento. E explico. O artigo 17 do Código de Processo Civil preceitua que reputa-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra ato incontroverso, alterar a verdade dos fatos e ou interpuser recurso com intuito manifestadamente protelatório. Desta via, para a condenação em litigância de má-fé, se mostra necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas na citada legislação, bem como que a sua conduta dolosa resulte em prejuízo processual à parte adversa. Em casos, não verifica a presença do dolo processual ou a intenção de prejudicar a parte contrária, mesmo com a oposição dos segundos embargos de declaração pelos apelantes, encontrando-se a parte recorrente no limite do seu direito à ampla defesa contraditório e devido ao processo legal assegurado pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E aqui daí eu também colaciono jurisprudências. Desse modo, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas no artigo 17 do CPC, entendo que deve ser afastada a condenação dos apelantes das penalidades do artigo 18 do aludido diploma legal. E aí, por fim, a questão do pré-questionamento, eu afirmo, de que não há necessidade de se aferir expressamente o dispositivo utilizado e finalizo esclarecendo que, pelo exposto, eu estou conhecendo e dando parcial provimento ao recurso e o faço unicamente para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento da multa de litigância de má-fé que fora fixada em 1% sobre o valor da causa. Então, mantendo quanto ao mais a sentença subjurgada, esse é meu voto, senhor presidente. Desembargador Guiomar. Eu vou acompanhar o voto da eminente relatora. Eu também já li o voto, eu vi agora atentamente, eu vi a sentença oral, e de modo que, pelo curso dos autos, pelo curso do voto, não há nada a ser reparado. Eu tenho um entendimento até que é contrariado pelo STJ, aliás, o meu entendimento, eu não tenho muito, não vejo muito bem com relação ao CDC, com relação ao produtor rural na aplicação do CDC, porque eu entendo que o produtor rural, ele não eu só quero esclarecer nesse sentido, que eu tenho dificuldade em entender com relação ao produto, essas coisas, como eu vejo o produtor rural como consumidor. Por quê? Porque ele não pega, o produto que ele adquire não é para repassar, revender, renegociar, ele adquire para aplicar. Como é, por exemplo, o fabricante de automóvel quando ele compra tinta para pintar o automóvel. Ele não vende a tinta, ele vende o automóvel. Se tiver defeito com relação à pintura, ninguém vai responsabilizar o vendedor da tinta lá atrás, vai responsabilizar o vendedor do carro em si. Mas essa é uma matéria já ultrapassada e eu até tenho que me render à instância superior, porque está julgado assim.
Eu, embora discorde, os advogados devem bater lá no STJ para mudar esse entendimento. De modo que eu adoto hoje o STJ, embora não comungue 100% desse entendimento. No mais, a matéria, como bem disse a relatora, está bem posta. Não há nulidade, porque não há vício formal, e a nulidade, não há colação, simulação, fraude, pelo menos não se diz em que consiste essa nulidade. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. De modo que eu acompanho integralmente o voto da relatora, ficando assim o julgamento. A unanimidade, deram parcial provimento ao recurso. Chama a julgamento agora, esse aqui, agora é o meu 44 da pauta, é o doutora Maria Eduarda Ramalho Queiroz, só pedido de preferência, né? 44. É a advogada, representa o Dílio Balbinotti, né? Tá certo? A senhora é advogado do apelado, né? Eu vou ler a ementa, tá certo? Apelação civil, embargos à execução, demonstrativa de pagamento parcial da obrigação somente após a distribuição da demanda, imediata informação por parte do sequente embargado, ônus sucumbencial, condenação da parte que estava inadimplente, quando do ajuizamento da demanda, recurso conhecido e desprovido. De acordo, de acordo. A unanimidade desprover o recurso. Esse aqui é o 44. Salvador Creuci, acho que eu vou puxar o meu antes, até a pessoa deve estar um pouco cansado, né? Porque esse agora é com sustentação oral. Eu vou julgar esse. Bom, ambos são com sustentação. Mas eu vou julgar esse, o 54 da pauta, que é com sustentação oral, pelo doutor Hernani Zanip, né? O patrono de João Aparecido, é isso? Uma apelação 147029 de 2016, 54 da pauta. Ué, alguma coisa está errada aqui. É 54 ou 59? É que o 4 parece, o 9 parece um 4. É eu que estou lendo errado. 59 da pauta. João Aparecido da Cunha e Lutufo Engenharia. Não, então, é eu que estou ali errado. Ah, é? Pegou 54, né? Até a nossa diretora aqui pegou errado o número, pegou 54. Também não sou eu que estou lendo. Quer dizer que a coisa estava diferente mesmo. Tá? O senhor João Aparecido da Cunha, nós já disponibilizamos o voto aos nossos pares, de modo que eles já leram o voto e até prova em contrário estão, se não se manifestaram, estão de acordo. E como eu estou provendo o recurso, é do seu interesse o provimento, eu vou ler a ementa, tá certo? Apelação civil, impugnação à assistência judiciária, proprietário de bem imóvel e veículos, irrelevância, ausência de prova da mudança da condição financeira do beneficiário, ônus da impugnante não satisfeito, inteligência do artigo 7º da Lei 1060, concessão do benefício, recurso conhecido e provido. A unanimidade deram provimento ao recurso. Agora, o desembargador Guilmar está ausente, mas da onde ele está, ele ouve, em razão de que há microfone, inclusive nos banheiros. De modo que eu chamo a pauta o 31. A desembargadora Creuci relata e julga o processo de interesse do doutor Octávio, né? Não. Vitória Caroline, é isso? É que a letra aqui está meio igual a minha. Com pedido de sustentação oral, é um agravo de instrumento, número 141167, em que a senhora é patrona da Disveco. Disveco é a agravante. 31 da pauta.
aliás. Eu só consulto a relatora se nesse caso cabe a sustentação oral, porque eu no 31 da pauta, como é que só a antecipação da tutela, né? Mas nesse caso cabe. A senhora é advogada da apelante, da agravante, né? Então, ao relatório, então, constatação oral em razão do cabimento, porque se trata de mérito da tutela antecipatória. Antecipou o mérito. Está certo. Egrégia Câmara. Trata-se de recurso de agravo do instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Desveco Limitada, contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação redibitória com pedido de indenização por danos materiais, morais e tutela antecipada, deferiu a antecipação da tutela pleiteada na inicial para determinar a substituição do veículo do agravado por outro 0 quilômetro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500, limitada essa multa a 30 dias. Sustenta que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravado, uma vez que não há nos autos prova de defesa de defeito de fabricação do veículo. Aduz que os documentos colacionados nos autos não provam a existência de vício no veículo. Assevera que a medida determinada na decisão recorrida é irreversível, uma vez que o veículo entregue no cumprimento da decisão não voltará a ser um carro zero. Diz que para sair vencedor da ação, o agravado diz que se sair vencedor da ação, o agravado não terá condições de restituir os danos causados à hora agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão hostilizada. Documentos colacionados às folhas 10 a 188. O efeito suspensivo eu indeferi, e a decisão está às folhas 200 a 203. Informações prestadas pelo juiz de primeiro grau às folhas 209 e 210. E o agravado devidamente intimado deixou de apresentar contrarrazões ao relatório, senhor presidente. A senhora tem 15 minutos, que serão anotados no painel. Obrigada, excelência. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar cada um de vocês, eméritos julgadores, caros colegas aqui presentes. Trata-se de um agravo de instrumento interposto contra a tutela, decisão que deferiu tutela provisória de urgência e determinou que o agravante entregasse um veículo 0 km ao agravado, sob a condição de que ele entregasse o veículo antigo, depositasse esse veículo, então, na sede das rés. Ocorre, excelências, que há 5 meses foi deferida a tutela e até o presente momento, mesmo que a agravante tenha entrado em contato com o agravado, até o presente momento ele simplesmente se recusou a entregar o veículo antigo e não foi buscar o novo. Ou seja, qual que é a urgência, então, nesse caso? Se há 5 meses foi deferida a tutela, até o presente momento, ele não tomou as providências necessárias para que fosse entregue o veículo novo a ele. É importante dizer também, excelências, que o artigo 300 do Código de Processo Civil fala que a tutela deveria ser concedida no caso de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mas restou demonstrado nesse caso que não há urgência na medida. Inclusive, o agravado devidamente intimado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. E até o presente momento não tomou nenhuma providência necessária para receber o veículo novo e entregar o veículo antigo. É claro, nesse caso, que o autor ele age de forma temerária, alterando a verdade dos fatos e provocando desnecessariamente o judiciário ao exigir dele uma celeridade completamente inútil. Dessa forma, é evidente que não tem qualquer interesse em tornar efetiva a tutela provisória. Pelo que se espera, nesse caso, então, que seja revogada essa decisão
que seja dado provimento integral ao recurso, para que seja revogada a decisão que concedeu a tutela, tendo em vista que não há urgência ou não há qualquer dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. É o que se requer, excelências. Agradeço. Voto. Egrégia Câmara. Meu voto, como os senhores veem, eu justifico o porquê da aplicação, né, do atual Código de Processo Civil. Superado isso, eu digo que a questão deve ser a ser decidida no presente recurso e agravo do instrumento, diante do seu estreito limite, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC atual, quais sejam probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Dessa forma, a antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente, além de demonstração de posicionamentos jurisprudenciais favoráveis às teses defendidas, suficiente para levar o convencimento do magistrado de que a parte é titular do direito pretendido, sendo, pois, capaz de demonstrar a probabilidade do acolhimento das alegações pleiteadas. No caso em análise, observa-se que o requerente, ora agravado, em 16 de janeiro de 2015, adquiriu um veículo seminovo da marca modelo Toyota Hilux CD 4x4 SRV-ATL diesel, né? Ano de fabricação, ano e modelo 2014-2013. Mediante o pagamento à vista de R$ 134.250 e fez essa aquisição com garantia de 3 anos. Da análise dos documentos, evidencia-se que o veículo, acobertado pela garantia, com pouco tempo de uso e estando em dias com suas revisões, passou a apresentar inúmeros defeitos e mesmo após a substituição de seu motor e outras peças, não teve êxito nas reparações. Sabe-se que, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produto durável, que é o caso de uma caminhonete, responde pelos vícios de qualidade decorrente de defeitos de fabricação, sendo que, nessa circunstância, o consumidor pode exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga devidamente atualizada ou o abatimento proporcional do preço. Com efeito, diante da faculdade do consumidor em exigir a substituição do bem, caso o vício apresentado não seja solucionado no prazo legal, vislumbra-se relevante a fundamentação da agravada. Aí eu colaciono a jurisprudência aqui, que é da lavra do eminente desembargador que preside esta sessão. Colaciono outra da relatoria do desembargador João Ferreira Filho. Prossigo dizendo que verifica-se também que, embora alegue agravante que o veículo se encontra apto para uso, os documentos colacionados às razões recursais não se mostram suficientes para provar tais alegações, impendendo, sobretudo, melhor exame da questão em primeiro grau, o que será alcançado de forma suficiente mediante a dilação probatória, o que desautoriza, por hora, a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau. De igual forma, entendo que a multa diária arbitrada no valor de R$ 500, limitada a 30 dias, além de decorrer de previsão legal, artigo 537 CPC atual, não resulta em gravame ao agravante, pois levou em consideração os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser mantido. E, nesse sentido, eu colaciono jurisprudência e, então, diante das reiteradas defeitos que o carro apresentou, né,
carro era seminovo, a tutela determina que seja disponibilizado o veículo em condições similares, ou seja, não vamos tirar um carro zero e dar. É uma caminhonete igual a que ele comprou. Sim, Entendeu? excelência. Eu estou mantendo eu estou negando o provimento e mantendo a decisão. É como eu Excelência. voto, excelência. Se me permite, eu posso fazer um comentário? É de questão de fato? Sobre a questão de fato. Sobre... Não, é porque ela falou que fundamentação do agravado. Nesse caso, o agravado sequer ele apresentou contra-razões ao agravo de instrumento. Mas- E mesmo deferida a tutela, excelência, Eu confesso Tá, que tá. não- tem eu- 5 a matéria, meses que matéria foi... é nova sustentação. Não tem... eu não entendi. Tem 5 meses, excelência, que foi deferida essa tutela. E ela não foi deferida no sentido apenas de entregar um veículo novo. Ela disse que havia ali os requisitos, ou seja, perigo de dano, a urgência na medida, porque ele precisava de um veículo novo, porque o antigo dele não estava funcionando. E aí, então, excelência, tem 5 meses isso, e até o momento ele não foi lá devolver o antigo e pegar o novo. Então, isso é matéria que aconteceu depois, e ele até o presente momento não... Infelizmente, então eu acredito que... Ele comprou um Matéria veículo seminovo com garantia de 3 anos. Sim. Deu problema, trocaram até o motor do veículo. deu certo. E o carro não funciona. E a Então ele empresa... está a pé 5 meses. Se ele comprou, ele precisa do carro. Se ele precisa do carro, Vereadora- disponibiliza um que funcione para ele. Foi isso que o consumidor Vereadora comprou. Cleuci, Só isso. Já voltou? Bom, senhor presidente, eu vou acompanhar o voto da eminente relatora, porque eu observo do voto de Vossa Excelência, Sua Excelência, que o veículo adquirido é uma Hilux Toyota CD 4x4, SRV, né, sei lá, fabricação 2013, modelo 14, é isso? Significa... Não é E novo. esse carro foi adquirido em janeiro de 2015, ou seja, um ano depois. Era seminovo, aqui não fala quilometragem. Sim, mas É não, 3 anos de garantia. mas não fala a quilometragem que foi vendida. É, Se não estava fala. quase zero, estava zero. Eu não tenho essa Então, informação aqui, excelência. Está Desculpa. claro. A verdade é que foi vendido com garantia e dentro do prazo de conservado. garantia sobreveio problemas que implicou inclusive em troca do motor e etc. E essa situação não se regularizou e o consumidor pretende substituir outro Condições. em iguais condições. Não é um veículo novo, outro em situação similar, desde que operacionalmente funcionando. E eu gostaria apenas de fazer um registro, senhor presidente, porque me parece que essa situação não ficou normalizada, porque a agravante não fala que colocou, eu vi sustentação oral aqui, mas não fala que colocou já o veículo a ser substituído à disposição do consumidor. Não vi uma palavra nesse sentido. Eu só estou dizendo que ele não foi, não foi entregar o outro. Eu quero saber se ele, não há nenhuma informação até agora de que, que quem tem que cumprir a obrigação é agravante que tem que dar mediante a entrega. Então, a iniciativa, quem está com a obrigação de substituir é a GISEC. Ela tem que colocar, é preciso colocar, até para efeito da multa, colocar o veículo a ser substituído à disposição do consumidor. Agora, colocar à disposição, se ele não aparecer para fazer a substituição, aí é outra história. Mas ela tem Sim, que... mas disponibiliza ao juízo, vai ao juiz e diz, Isso, ó, tá aqui o carro, disponibiliza o juiz que carro. vai atrás do Exatamente. Então, do para autor ficar da claro que eu estou acompanhando Vossa Excelência, eu estou fazendo essa ressalva, porque quem tem que colocar primeiro o veículo à disposição é a Disveco. O consumidor não é obrigado a andar um dia a pé pela decisão recorrida. Então, enquanto não colocar o veículo à disposição, quem está, em princípio, em mora com o cumprimento da obrigação é a Disveco. Então, que a Disveco separa o veículo que vai ser substituído, comunica ao juiz que vai comunicar ao consumidor. Aí sim, com essas considerações, eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Eu também estou de acordo. A unanimidade desproveram o recurso. Agradeço, excelência.
Então vou anunciar o resultado. Tudo bem, vereador Guiomar? Posso anunciar o resultado, vereador Cresci? 29, conhecido em parte nesta provido. 35, desprovido. Está anotando? 36, desprovido. 38, desprovido. 39, conhecido em parte nesta desprovido. 40, desprovido. 41, desprovido. 42, parcialmente provido. 43, desprovido. 45, provido. 47, provido para anular a sentença e terminar a abertura da fase tutória. 48, parcialmente provido. 49, conhecido em parte nesta desprovido. 50, não conhecido. 51, desprovido. 52, desprovido. 53, provido. 54, parcialmente provido. 55, desprovido. 56, parcialmente provido. 58, desprovido. 60, desprovido. 61, desprovido. 62, parcialmente provido. 63, parcialmente provido. 64, provido. 65, desprovido. 66, desprovido. 67, recursos conhecidos, primeiro apelo, provido, segundo apelo, desprovido. 68, desprovido. 69, provido. 70, provido. 71, não conhecido. 72, desprovido. 73, desprovido. 74, provido. 75, desprovido. 76, desprovido. 77, desprovido. 78, provido. 79, parcialmente provido. 80, desprovido. 81, desprovido. 82, rejeitados. 83, rejeitados. 84, rejeitados. 85, rejeitados. 86, rejeitados. Agora eu vou julgar os do PJE. Pode ser? Então vamos embora. 2, desprovido. 3, parcialmente provido. 4, desprovido. 5, provido. 6, desprovido. De acordo com o parecer, tá? Ratifico. Ratifico o parecer, né? De acordo com o parecer. O 7, precedência do STJ, conhecido e provido. 8, conhecido e desprovido. 9, desprovido. Assim encerro. Até é cacofônico porque para desprover, o prover tem que ser conhecido. Então, se o provido e desprovido, não é preciso falar conhecido e desconhecido. É óbvio, né? Mas às vezes o óbvio faz parte. Então agora os votos da desembargadora Cresci, nos mesmos termos, eu declaro que conheço todos os votos e não tenho nada a opor se não houver objeção por parte do primeiro vogal, que hoje é o desembargador Guiomar. Então, não havendo objeção, aos costumes, a doutora procuradora ratifica os pareceres, de modo que Vossa Excelência poderá declinar de acordo com os costumes da Casa. 3. Apelação número 88.255/2006, da comarca de Colíder, parcialmente provido. 37, agravo de instrumento 123.035/2006, da comarca da Capital, desprovido. 57, apelação 145.492/2016, da comarca de Barra do Garça, provido. E só porque os meus... Não havendo mais nada a ser tratado,
declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e ficando, então, lembrados para a próxima sessão, dia 1º de março de 2017. Senador, de 1º de fevereiro, né? Já estou em março. É que março também é quarta-feira, dia 1º. Mas acho que é uma quarta-feira. Dia 1º de março, de 1º de fevereiro, aliás, é a próxima sessão, né? E também dia 1º de março é uma quarta-feira. Eu?